Maravilha, galera. Então vamos lá. Vamos lá, superamos o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Maravilha. Agora vamos para os seus incisos, galera. Então bora lá que tem muita informação importante aqui, praticamente tudo cobrado em prova. Mas a gente vai entender cada um deles aqui, ok? Então vamos lá, galera. Inciso 1º do 37. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ok? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Galera, primeira coisa. Neste momento, a gente tem que entender um pouquinho em relação a agentes públicos. Ok? Não é um momento assim de gente, que nem eu falei. Os assuntos aqui, galera, do 37 a 42, eles dão a base para o direito administrativo. Só que cada tópico que nós pararmos aqui, se for para a gente aprofundar muito como é no direito administrativo, aí a gente leva muito tempo, porque a ideia é entendermos o 37 a 42 que dá a base. Depois, dentro de cada assunto, porque, por exemplo, já falei, ele vai tratar de licitação, mas a gente vai conseguir tratar a Lei 866 e 10520 aqui? Mas nem pensar. Precisa se debruçar sobre a legislação. Ele vai falar sobre responsabilidade civil do Estado, mas daí a gente consegue tratar aqui de todas as teorias? Não, a gente tem que falar aquela que está aqui na Constituição Federal. Ok? Então, vocês vão perceber, galera, que ele vai tratar de diversos aspectos do direito administrativo. Por exemplo, nós não acabamos de ver o caput do artigo 37, ali não falou de princípios da administração, só que nós só se remetemos ali aos 5 princípios constantes da Constituição Federal, que é o LIMP. A gente até se aprofundou ali em entendermos em princípios constitucionais, infraconstitucionais, princípios expressos, princípios implícitos, citamos os 2 princípios chamados de basilares da administração. Então, a gente tem aqui que ir na dosagem adequada. Tudo bem? E por que eu tô falando isso, galera? Porque pode ser que você pense, não, mas peraí, tinha mais coisa para falar. Concordo, só que na verdade esse mais para falar aí é dentro especificamente do direito administrativo. O que não é o foco aqui neste primeiro momento. É termos a base. E depois, dentro de cada um dos assuntos, ter o aprofundamento adequado, que é motivo para as cobranças de prova. Tudo bem? Mas aqui, galera, a gente precisa dar uma ideia de agentes públicos. Ok? Agentes públicos, galera, é gênero. E, na verdade, quando a gente fala de agentes públicos, a gente tem... Eu vou colocar uma classificação para nós aqui. Ok? Eu vou colocar uma classificação, na verdade, ali em cima, que depois vai culminar com o parágrafo primeiro. Que vocês vão me compreender, galera. Olha só. Então, nós temos os chamados agentes públicos. Tudo bem? E, galera, esses agentes públicos, eles têm divisões doutrinárias. Divisões doutrinárias. Cada doutrinador traz uma classificação diferente. Eu vou colocar para nós aqui a divisão do Eli Lopes Meireles, porque eu diria que é a mais cobrada em prova e que você, inclusive, quando cai outra classificação, você se sai bem de acordo com a classificação dele, você consegue chegar ao raciocínio, ok? E na classificação dele, galera, a gente tem os chamados agentes políticos, nós temos os chamados agentes honoríficos, nós temos os chamados agentes credenciados, nós temos os chamados, galera, agentes delegados, e nós temos o que é importante neste momento para nós, os agentes administrativos. Ok? Aqui é importante para nós, os agentes administrativos. Por quê, galera? Porque os agentes administrativos, pessoal, eles são divididos em 3. Eles são divididos em 3. E cada um desses agentes administrativos se remeterão aos conceitos do inciso 1º. Quando a gente fala de cargo, galera, quem exerce cargo é servidor público. Ou seja, estatutário.
Ok? Quem vai exercer emprego, galera, aí é o empregado público. É aquele, na verdade, que é contratado por pessoas jurídicas de direito privado, na grande regra. Porque quem é pessoa jurídica de direito privado, lembra que nós vimos lá que existe fundação pública de direito público e direito privado. Então existe fundação pública de direito privado. As empresas públicas sociedade e economia mista, chamada de empresas estatais, gênero e essas duas espécies, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E os consórcios públicos poderão ser pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, quando estamos diante de pessoas jurídicas de direito privado, galera, elas não contratam servidores públicos para atuar. Elas vão contratar empregados públicos, porque serão regidos pela CLT, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Então, num primeiro momento, é importante a gente fazer essa distinção aqui de acordo com a classificação de agentes públicos, especificamente aqui neste caso de Eli Lopes Meirelles. Então, ele classifica agentes públicos, que é gênero, em 5 espécies: agentes políticos, agentes honoríficos, agentes credenciados, agentes delegados, agentes administrativos. É importantíssimo que nós estudemos a classificação de agentes públicos, mas não é aqui o momento. Aqui é para eu ilustrar a vocês que dentro dos agentes administrativos nós temos três subdivisões lá, que vai trazer servidor público, empregado público e os temporários. Por este motivo que a gente distingue em relação a cada um dos conceitos trazidos no inciso primeiro. Os cargos públicos. Quem exerce cargo público? Servidor público. Os empregos. Quem exerce emprego? Empregado público. E as funções públicas. Quem exerce somente função pública? Os temporários. Tudo bem até aqui? Beleza? Tudo isso aqui, galera, então, que ele está dizendo, são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Nós veremos, na verdade, aqui na continuidade do estudo, alguns dos requisitos. Ok? Veremos. Por exemplo, o nível de escolaridade do cargo, nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos. Então, esses são alguns requisitos. Mas existem outros que a lei vai dizer que você precisa ter para preencher cada um deles, do cargo, do emprego ou da função. Você como brasileiro. E aqui, galera, percebam, né? Até se relacionando com nacionalidade. Aqui é brasileiro nato e naturalizado. Nato e naturalizado. As exceções é quando a gente discute lá alguns cargos, ok? Que a própria Constituição Federal vai trazer em relação a cargos privativos de brasileiro nato. Mas aqui, de uma forma generalizada, é acessível a brasileiro nato e naturalizado, salvo as exceções constitucionais que nós já conhecemos. Legal? Então, estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, tomem cuidado, galera, porque é uma pergunta muito comum em relação ao estrangeiro. Estrangeiro pode acessar cargo, emprego e função? Sim, a própria Constituição está dizendo, mas a lei é que vai dizer como vai ser essa forma de acesso. Normalmente ocorre na área educacional, na área de pesquisa, em que esse estrangeiro poderá estar exercendo cargo, emprego ou função. Ok? Legal? Então, inciso primeiro aqui. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que também poderão ter esse acesso na forma da lei. A lei é que vai dizer, uma lei infraconstitucional é que vai determinar como que os estrangeiros terão acesso aos cargos, empregos e funções. Ok? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza. Inciso segundo, galera. Inciso segundo. A investidura em cargo ou emprego, opa, agora, galera, vocês viram como foi importante nós termos entendido neste primeiro momento a diferença de cargo, emprego e função. Isso vai ser trazido a todo instante aqui nos dispositivos os quais nós iremos caminhar. Então, cuidado, hein? Agora, do que ele está falando, galera? Ele está falando de cargo ou emprego público. Legal? Então, investidura em cargo e emprego público. E aqui eu preciso dar uma outra informação aos senhores. Temos que tomar cuidado. Quando nós falamos de cargo, galera, cargo, de uma forma assim, cargo público,
Ele é gênero. Tem duas espécies dentro dele, galera. Nós temos o mais comum, que é o cargo. Nós temos o cargo efetivo. Mas também possuímos, galera, além do cargo efetivo, o cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e exoneração. E daqui a pouco nós veremos o dispositivo que a gente vai tratar melhor dele lá. Então, cuidado. Se ele falou cargo público, é de forma genérica. Dentro vai estar englobado cargo efetivo e cargo em comissão. Então, a investidura em cargo efetivo e cargo em comissão, ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público. Então, para você acessar, em regra, um cargo em emprego público, precisa ser aprovado em concurso público, que é o que os senhores estão buscando neste momento. Tudo bem? E esse concurso, galera, isso aqui também é importante, muito cobrado em prova, ele poderá ser um concurso de provas ou de provas e títulos. Então pode ser que você faça só provas. Prova objetiva, prova discursiva. Legal? Ou provas e títulos. Então você vai fazer a prova objetiva, você vai fazer a prova discursiva e ainda vai poder apresentar títulos. Por exemplo, tempo de serviço público, muitos concursos acabam trazendo, é comum. Pós-graduação, mestrado, doutorado, alguma certificação específica, por exemplo, né, você vai trabalhar numa área de investimentos, ele vai te exigir lá CPA 10, CPA 20, e daí você vai ter uma pontuação de acordo com esses títulos. Então guarda, galera. Pode ser um concurso só com provas ou com provas e títulos na somatória da sua nota. Muito comum. Cuidado. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Sim, porque daí ele vai demonstrar, né? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Pode ser que realmente aquele cargo tenha uma certa complexidade, prova de títulos em que a gente vai pedir até o doutorado pro cara. Ok? Então ali vai depender do que a lei, e aqui uma coisa muito importante, galera. Esse na forma prevista em lei, pessoal. Muito importante você já ter esse entendimento. Por quê? Galera, só pode ser cobrado de você num concurso público aquilo que a lei previamente estabeleceu. Então, as fases do concurso público, por exemplo, é muito discutido isso quando é uma inclusão de psicotécnico, teste psicotécnico no concurso, mas que você vai verificar que na lei do cargo não há essa exigência. Pode o edital, então, trazer uma exigência nova que não estava na lei? Não pode. Não pode. Então, esse na forma prevista em lei é muito importante, porque a lei é que vai determinar. A prova vai ter que ser dessa forma, vai ter uma questão discursiva, vai ter uma redação, vai ter um teste físico posterior, vai ter em relação à vida pregressa do servidor, porque para o cargo é exigido, mas estava na lei. Tudo bem? Cuidado, esse na forma prevista em lei é importantíssimo, despenca em diversas provas. Ok? E daí, galera, talvez vocês poderiam estar achando estranho, porque você falou assim, ele está dizendo que cargo é cargo efetivo e cargo em comissão, mas eu nunca vi que cargo em comissão precisa fazer concurso público. E daí vem a ressalva, galera. E aí veio a ressalva agora nesse dispositivo. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, para o cargo em comissão, não se aplica o que, galera? O dispositivo está falando de concurso público. Para o cargo em comissão, não há a necessidade de se ter concurso público, porque ele é de livre. Esse conceito, galera, é um conceito de cargo em comissão. Ok? Olha aqui. Cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Você nomeia a hora que você bem entende e exonera a hora que você bem entende, inclusive sem precisar dar motivação. Isso é um dos maiores exemplos quando a gente estuda atos administrativos e a gente vai falar de motivação.
é o maior exemplo cobrado em prova e da literatura. Tudo bem? Mas guarda no primeiro momento que cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Essa informação é por demais importante. Tudo bem até aqui? Entendemos aqui então o conceito da parte de concursos? Legal. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo. Inciso terceiro. O prazo de validade, agora vai falar do prazo de validade do concurso, galera. Será de, eu vou meter em vermelho aqui, porque isso aqui o examinador explora muito em prova e a gente vê a galera caindo meio que direto. Até 2 anos. Até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Então, galera, o concurso público ele não tem que ter o prazo de validade de 2 anos. De 2 anos. É até 2 anos. Até 2 anos. Então, pode ter concurso público de 30 dias? Já teve. Já teve concurso da Polícia Federal de 30 dias, galera. Então, pode ter uma validade de 30 dias? Pode, porque está dentro do até 2 anos. Então, até 2 anos, prorrogável uma vez. Se você quiser, é discricionariedade isso aqui. Olha só. Esse prorrogável já foi perguntado em prova. Isso é discricionário. Ou seja, a administração pública precisa prorrogar? Não, olha o termo, prorrogável, é uma faculdade. Então, prorrogável, mas se for prorrogar, só é uma única vez e por igual período. Então, nesse concurso que aconteceu na PF de 30 dias, a administração pública, se quisesse, poderia prorrogar? Poderia. E daí a prorrogação duraria quanto tempo? O mesmo período, 30 dias também. Ok? Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, não pode ultrapassar, então, 2 anos, mas ele pode ser prorrogado. Pode, é uma discricionariedade, uma única vez por igual período. Ok? Galera, e o prazo de validade do concurso público, ele começa a contar esse prazo, galera, a partir da homologação do concurso. Sabe quando você faz o concurso, já passou por todas as fases, já impetrou todos os recursos, e daí a banca examinadora conclui o concurso e entrega uma lista de classificação para o órgão. Dizendo, ó, o órgão, acabou. E faz a publicação desta homologação do concurso. Lembra-se lá do princípio da publicidade? Então, a partir do momento que há a publicação da homologação do concurso, ali encerra-se o concurso e começa a contar o prazo de validade de até 2 anos. Tudo bem? Tranquilo aqui, né, galera? Maravilha! Seguinte, pessoal. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, já entendemos isso lá, que o concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Galera, olha só, o que a administração está nos dizendo aqui. Deixa eu até jogar para o outro lado, galera. Daí a gente vai dar uma continuidade. Espera aí. Deixa eu modular aqui, que daí a gente já vai partir para o próximo dispositivo. Aí, beleza? Olha só. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Galera, olha o que ele está dizendo, uma regra muito importante que nos estatutos isso aqui acaba sendo, não contrário, mas ele traz uma regra mais rígida quando a gente estuda dentro dos estatutos dos servidores. Ok? Ele está dizendo do prazo improrrogável. Galera, qual é o prazo improrrogável? Porque existe o prazo que é prorrogável. O primeiro prazo do concurso público, ele não pode ser prorrogável? Pode, mas não é por uma única vez? É.
E se o concurso público, então, tinha validade de 1 ano? O primeiro prazo dele. Não é um prazo que é prorrogável? É. E depois, quando prorrogou para mais 1 ano? Agora esse outro ano, galera, esse prazo, ele é prorrogável? Aí não, né? Aí o prazo agora é improrrogável. Não vai se prorrogar mais, porque é por uma única vez. Nós vimos isso. Então, dentro deste prazo, galera, tudo bem? Aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados. O que a Constituição Federal está dizendo aqui para a administração pública, galera? Ela está dizendo o seguinte: administração pública, se você quiser, você pode fazer novo concurso público, não tem problema. Pode fazer novo concurso público. Só que você não pode. Ela está dizendo que dentro do prazo improrrogável, a administração pública pode abrir novo concurso público. Até por conta do princípio da eficiência. Para que a administração pública, quando termine um prazo de validade do concurso, ela já tem um outro concurso ali para poder chamar seus servidores. Então, dentro da Constituição Federal, isso é permitido. Mas ele está dizendo, esses daqui serão convocados com prioridade sobre novos concursados. E muito por óbvio, né, galera? Se eu tenho um concurso público que está ainda em vigência, ainda tem candidatos a serem chamados, esses aqui precisam ser chamados em detrimento dos novos concursados de um novo concurso público. Ok? Então a regra é: a administração pública, de uma forma generalizada, de acordo com a Constituição Federal, ela pode abrir novo concurso público no prazo improrrogável? Pode. Até para contra o princípio da eficiência. Mas não pode chamar essa rapaziada do novo se ainda tivermos o prazo de validade do concurso anterior vigente e se ainda tivermos concursados a serem chamados. Por quê, galera? Não é cuidado, não é somente, já que isso se prova, não é somente quando estamos dentro do prazo de validade ainda, porque pode ser que não tenha mais ninguém para chamar. Então o prazo de validade ainda existe, mas tem alguém para chamar? Não tem mais, galera. Isso às vezes acontece. Tem concurso público que já acabou, não tem mais quem chamar. Aí mesmo ele estando dentro do prazo de validade, eu posso chamar do novo? Aí sim, por quê? Porque não tem mais ninguém para chamar. Essa é a ideia. Tudo bem aqui então? Inciso quarto? Então guarda aí, galera. Isso daqui no momento do estudo dos estatutos dos servidores, a gente vê que é uma regra diferenciada, principalmente quando a gente trata da 8.112. 8.112 dos servidores públicos federais civis, ali nem permite abrir novo concurso público ainda com prazo de validade do anterior vigente. Mas guardem aqui, nós estamos dentro da Constituição Federal. Esta é a regra constitucional. Tudo bem? Maravilha, galera. Seguindo. As funções de confiança, e aqui cuidado, galera, cada incisozinho desse aqui, como tem questão maliciosa pelas bancas, galera. Como tem questão maliciosa pelas bancas. Então, olha só, pessoal, muito cuidado aqui. Então, as funções de confiança. Deixa eu só pegar aqui o nosso marca-textinho para diferenciarmos. Então, aqui ele está falando de funções. Funções de confiança. Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Lembra-se quando a gente falou de cargo? Que cargo é cargo efetivo e cargo em comissão? Então, as funções de confiança é só para quem é de cargo efetivo. O cara fez concurso público e está lá dentro pelo concurso público. Ok? E os cargos em comissão. Agora ele voltou a falar de cargo em comissão, galera. Voltou a falar de cargo em comissão. E daí tem a informação para ele. A serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos. Então, preenchidos por servidores de carreira por percentuais mínimos previstos em lei. O que ele quer dizer, galera? Como isso aqui despenca em prova? Os cargos em comissão, então, pessoal, eles poderão ser preenchidos por quem está fora da administração. Não tem vínculo nenhum com a administração pública. Não é de livre nomeação e exoneração? Sim. Ok? Sim. Cargo em comissão. Só que, galera,
A lei vai dizer que vai ter que resguardar um percentual mínimo. Então, se determinado órgão, se determinada pessoa jurídica, galera, ela tiver lá 50 cargos em comissões a serem preenchidos, ela pode preencher os 50 cargos com que não tenha vínculo com a administração pública? Não, não pode. Porque a própria Constituição está dizendo a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então precisa de 50, tem que ter pelo menos um, pela redação aqui da Constituição Federal, pelo menos um cargo em comissão há que ser resguardado para servidor de carreira, para você que está lá exercendo cargo efetivo, para você que entrou por concurso público, tem que ser resguardado a você. Já nas funções de confiança, galera, ali não é para essa rapaziada de fora. É somente, exclusivamente, galera, olha o termo aqui, galera. Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Tudo bem? Legal. Olha o que é importante mais aqui ainda, galera. Essa parte final. Quando ele diz, destinam-se apenas as atribuições, isso despenca em prova. Direção, chefia e assessoramento. Então já caiu em prova sim. O cara foi nomeado por um cargo em comissão para atividades meramente administrativas. Poderia? Não poderia. Porque não é para atribuições meramente administrativas, galera. As funções de confiança, os cargos em comissão, eles têm que ser atribuídos para direção, chefia e assessoramento. Despenca em prova isso. Às vezes é muito cobrado em prova a literalidade, às vezes ele coloca um contexto para você enxergar que aquilo ali não é direção, chefia e assessoramento, e por isso que não pode ser exercido através de uma função de confiança ou de um cargo em comissão. Tudo bem? Legal? Então cuidado. E galera, olha só. Em relação aos cargos em comissão, nós temos uma súmula muito importante. Súmula vinculante, a gente até discutiu isso já anteriormente, número 13 do STF. E essa súmula, galera, ela trata do nepotismo. Ok? E ela vai falar de terceiro grau de parentesco. E o que isso é importante neste momento aqui, galera? Galera, quando você vai atribuir um cargo em comissão, ele não pode ser atribuído a um parente seu até o terceiro grau, seja ele sanguíneo, por afinidade ou até mesmo por adoção, para que ele esteja diretamente subordinado a você. Não pode. Ok? Então é a vedação. Então, na verdade, galera, quando nós tínhamos visto o conceito, que está um pouco mais para trás, né? Nós vimos o conceito do cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, não era bem livre. E aqui era o momento de nós entendermos. Não era assim bem livre. Porque tem que ser verificado isso ainda, galera. Então a súmula vinculante número 13 do STF, que trata do nepotismo, ela veda essa nomeação para cargos em comissão até o terceiro grau de parentesco. Isso é uma regra geral. É uma exceção, na verdade, da regra geral, só que nós vamos ter uma exceção da exceção agora, na súmula vinculante número 13. Então guarda aí do que se trata a súmula vinculante número 13. Nós discutimos até de súmula vinculante quando nós vimos o caput do artigo 37, no princípio da legalidade, que a gente viu lá que a legalidade ela é lato sensu, todo ordenamento jurídico, mas ainda a administração pública, a súmula vinculante vincula a toda a administração. Tudo bem? Galera, e aqui, daí nós temos uma exceção da súmula ainda, galera. Uma exceção da súmula para os agentes políticos. Opa. Em relação aos agentes políticos. Então é a exceção da súmula. A súmula já é exceção do cargo em comissão. Aí vem uma exceção da exceção. Estão entendendo, né? Beleza? E qual seria essa exceção, galera? Agentes políticos. A gente tratou lá na classificação de Lili Lopes Meirelles, os agentes públicos, a gente viu os agentes políticos.
No caso dos agentes políticos, galera, se o parente que está sendo nomeado para um cargo político, por exemplo, muito normalmente, galera, as provas vão cobrar de vocês os ministros ou secretários. É quase que uma regra geral. É quase que uma regra geral a cobrança em relação a essa exceção, em relação a ministros ou secretários. Essa exceção, galera, vai se aplicar no caso de uma especialização na área. Só que, galera, esta especialização na área, na verdade, cuidado, não é especialização de ter uma pós-graduação, né, um diploma lá, lato sensu, estrito sensu, do mestrado, do doutorado, não é isso, não é isso. Mas as questões vão cobrar muito comumente assim, ó, que a esposa do prefeito foi nomeada para a Secretaria da Saúde. E essa esposa do prefeito, Secretaria de Saúde, secretária. Essa esposa do prefeito, ela atua como médica há 30 anos. E ela tem assim um currículo invejável, inclusive com ações sociais no município, participando como palestrante em congressos internacionais na área da saúde, com relevante influência na área internacionalmente na área da saúde. É essa especialização que eu estou dizendo, galera. Ou seja, eu daí não posso desperdiçar uma pessoa de minha confiança que tem uma especialização na área e não nomear ela para um cargo em comissão como agente político. Porque ministros e secretários estão classificados dentro lá de Eli Lopes Meirelles como agentes políticos. Então perceba que a ideia inicial da súmula vinculante, galera, do nepotismo, é que os cargos em comissão, como são de livre nomeação e exoneração, não virem cabide de emprego para a família. Esta é a ideia inicial. Por isso que, vamos lá, vamos recapitular então. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Mas daí vem a súmula vinculante e diz, calma, não é tão livre assim. Então, parente-se até o 3º grau, seja ele consanguíneo, afim por adoção, não poderá exercer diretamente um cargo em comissão subordinado a você. E daí vem a outra exceção dizendo, tá, peraí, no caso dos agentes políticos, grande regra, ministros ou secretários, se tiver uma especialização na área, aí tudo bem, porque não é cabide de emprego. Aí a pessoa realmente, efetivamente, tem, de fato, conhecimento para atuar na área. Tudo bem até aqui, galera? Beleza? Show de bola? Fechou? E só para finalizar, por desencargo, que eu falei, em muitos assuntos aqui eu acabo não me segurando e fico indo muito além do que precisa aqui para análise de 37 e 42. Mas é importante, galera, daí você vai lembrando de outros assuntos tratados no direito administrativo, principalmente. Só que aqui, galera, também tem o chamado nepotismo cruzado, ok? E o que é o nepotismo cruzado? Digamos que eu sou o presidente da Câmara de Vereadores e você que está aí do outro lado, você é o prefeito do município no qual eu sou o presidente da Câmara de Vereadores. Daí você nomeia a minha esposa para trabalhar numa secretaria, tá? Dentro da prefeitura, e eu vou nomear para trabalhar numa função aqui na Câmara de Vereadores a sua esposa para um cargo em comissão subordinado a mim. Fica nítido aí que houve uma troca de favores, houve um nepotismo chamado de nepotismo cruzado. Ok? Para a gente fechar aqui bem bacana essa informação do inciso 5º aqui do artigo 37. Legal, galera? Então vamos fazer mais um intervalo, depois a gente volta na continuidade dos dispositivos do 37 aqui. Forte abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.